Jovem, aparentemente temente a Deus, também diligente e parecia também ser trabalhador. Simples, humilde, um tanto quanto tímido. Dizia-se que era um grande guerreiro, mas nos seus primeiros dias não há indícios de que houvesse participado de alguma grande batalha, e isso nos faz pensar então que também fosse forte, habilidoso e corajoso. É este homem que Deus vai escolher para ser o primeiro rei de Israel. Os historiadores registram que o homem mais alto lhe chegava apenas ao ombro, e disso se faz presumir então, segundo alguns estudiosos, que ele tivesse algo em torno de 2,15 a talvez 2,20 metros de altura. Isso não o tornava um gigante, mas o fazia se destacar no meio dos demais homens de Israel. Ademais, dizia-se que era de belas feições. Esse conjunto de características levou o povo de Israel a festejar quando o identificaram como o escolhido de Deus. O povo aclamava-o gritando: "Viva o rei de Israel!", porque um homem assim, ele representaria bem Israel diante dos outros povos e nada ele perderia para os outros reis, estaria ao nível deles e talvez até os superasse, representando bem o seu povo. Mas havia alguma coisa em Saul que o perseguia desde sua juventude. Apesar de tantos qualificativos, ele também era questionador, crítico, inseguro, de pouca fé, não suportava pressão e tomava más decisões em momentos difíceis, e isso o levava a caminhos que contrariavam os propósitos de Deus para si e para o povo sobre o qual ele reinava. Porque o que conta não é como começamos, e sim como terminamos. Não adianta começar bem e terminar mal. Melhor seria começar mal e terminar bem. Samuel se apercebe disso, unge o rei sobre Israel, para que fique claro aos olhos de todos, de que aquele moço fora separado, santificado, ungido por Deus, sobrenaturalmente capacitado para reinar sobre o povo. No entanto, o seu próprio senso crítico, a sua timidez, o seu complexo de inferioridade, a sua falta de firmeza diante dos momentos de maior pressão, pesaram de uma tal forma que foi preciso Samuel lhe dizer: vai pelo teu caminho, e quando estiveres indo, Deus te dará 3 sinais de que esta unção é verdadeiramente a vontade de Deus para o povo e para a tua vida. Os 3 sinais: quando estiveres próximo do sepulcro de Raquel, em Zelza de Benjamim, 2 homens te encontrarão, e eles sobrenaturalmente terão uma revelação que comunicarão a você. Primeiro, eles te dirão: as jumentas de teu pai, que há 3 dias procuras, não te preocupes mais, já foram achadas. Segunda revelação: preocupa-te sim com teu pai, porque ele acha que você se perdeu no caminho e ele está profundamente angustiado e aflito, indagando-se sobre como te encontrar. O segundo sinal: quando estiveres próximo do carvalho de Tabor, 3 homens te encontrarão. Aqueles 2 primeiros vinham de Betel e seguiam para Belém, mas estes 3 estarão subindo a Betel, e levarão consigo 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho. Eles vão interromper a tua jornada, e sem que você peça nada, dos 3 pães te oferecerão 2. Um pouco mais adiante, quando estiveres no outeiro de Deus, o monte de Deus, também chamado de Gibeá Elohim, você encontrará ali profetas que, apesar da guarnição dos filisteus que lá se encontra instalada, estes profetas descerão, cantando, felizes, acompanhados por saltérios, tambores, harpas, flautas. Quando estiverem próximos de você, o Espírito do Senhor Jeová virá sobre eles e eles profetizarão.
E esse Espírito também virá sobre você, você também profetizará e te sentirás outro homem. Essas três coisas aconteceram, mas não foram suficientes para dar a Saul a firmeza, a fé, a determinação que ele precisava. De fato, nós precisamos buscar as jumentas extraviadas, porque são elas que dão sustentabilidade a si e à sua família, assim como nós temos que cuidar do nosso dia a dia, estudar, trabalhar, honrar os nossos compromissos, mas negócio algum, empreendimento algum, projeto algum pode estar acima da própria família. O segundo valor que foi passado a Saul e que também chega a nós, a nossa geração, nestes dias, é que o ritual é importante, o culto é importante, mas a comunhão com Deus é muito mais. O coletivo é agradável, mas o individual está adiante de tudo isto, e não adianta estarmos cumprindo os rituais enquanto passamos fome e estamos desconectados de uma relação íntima, individual e pessoal com Deus. E a terceira lição, que mesmo no monte de Deus também existem forças de opressão, mas lá também se encontram aqueles que são usados por Deus, e nós dizemos, não, Deus os usa, mas a mim, eles estão capacitados, foram chamados, são ungidos, mas quem sou eu? E na verdade, o Deus que capacita eles, também é o Deus que nos capacita, e assim como Deus os usa, Ele também pode nos usar na empresa, na escola, na família, na sociedade, na igreja e em todos os âmbitos da nossa vida. Mas é preciso que quando essas coisas acontecerem na nossa vida, tenhamos, acima de tudo, determinação, clareza para compreender que Deus é capaz de suprir todas as nossas fraquezas e nos fazer fortes onde aparentemente somos fracos.